Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com um grande grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e de diversas senhoras de alta sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Jason os hospedou em sua casa e todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei, um rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os outros irmãos após o pagamento de fiança estipulada. Os bereanos, então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Chegando ali, dirigiram-se novamente à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem como vindo com vívido interesse, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Desta forma, muito dentre os judeus creram bem, como uma grande multidão de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus na cidade de Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo conduziam até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que possível fosse. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros na cidade de Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda a parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa e sobre a qual você disserta? Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitos religiosos. Pois, no caminho pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente a quem cultuais em vossas ignorâncias que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos de homens como se precisasse de algo,
Portanto, Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez todas as coisas, todas as raças, a fim que povoassem a terra, havendo determinado previamente a épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente com que tateando o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declara alguns de nossos poetas. Portanto, ele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte de ideia humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitar dentre os mortos esse homem. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te ouviremos outro dia. Depois destas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se ajuntaram a Paulo e creram. Dentre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas.